começar a gravar. A partir de agora, a nossa aula está gravando, tá? E depois, lá para meio-dia, eu consigo disponibilizar essa aula no nosso ambiente virtual. Por quê? Porque sempre quando finaliza, né, uma videoconferência pelo aplicativo Zoom, ele demora um pouco para fazer a conversão desse arquivo em MP4, disponibilizando para ser colocado em qualquer tipo de plataforma, tá? Teve algum aluno que perguntou no grupo se na próxima aula eu poderia usar o Google Meet, né? Eu até tentei utilizar o Google Meet antes de utilizar o Zoom. Assim, não foi com nenhuma turma, tá? Eu baixei no meu celular o aplicativo do Google Meet e utilizei a plataforma no computador fazendo um pequeno teste, tá? E no computador não estava passando áudio para o celular, não estava chegando para o aluno o áudio, tá? Então, por isso que eu estou utilizando o Zoom, que eu tenho certeza que o áudio está chegando a todos vocês. E no Meet estava aparecendo aquele pequeno probleminha lá. Então, por isso que eu vou manter a minha dinâmica aqui no Zoom com vocês, tá? Aí depois o representante repasse isso para os demais alunos e reforce também com relação à importância que tem participar dessas aulas, né? Levando em consideração que o Enem ele não foi cancelado, ele apenas foi adiado alguns meses à frente, tá? Então, vamos dar continuidade à nossa aula. Na aula passada, a gente iniciou conteúdo voltado para a histologia vegetal. Vamos aceitar quem está tentando acessar a sala. Nesse conteúdo de histologia vegetal, a gente conseguiu, antes disso tudo, a gente falou uma breve revisão do que é meiose e do que é uma mitose, né? Que é o ponto principal no desenvolvimento de um indivíduo, de um embrião, né? No caso aqui, a gente vai ter o zigoto. Esse zigoto ele se desenvolve depois da fecundação, né? No caso, quando tem a fecundação, a gente vai ter a redução gamética, né? A redução no número de cromossomos. E depois que ocorre a fecundação, esse indivíduo ele vai ter, né, o compartilhamento de informações do pai e da mãe, né, da planta pai e da planta mãe. E assim, esse indivíduo já vai ter a sua composição com o número total de cromossomos relacionado àquela espécie. Então, só resta a ele, né, fazer diversas mitoses para desenvolver o tecido, fazendo a planta se desenvolver. E é em cima disso que a gente inicia o nosso trabalho, né, que a gente iniciou na aula passada, o nosso trabalho em cima de crescimento e tecido meristemático, que eu até falei, né, que o tecido meristemático em plantas é similar ao tecido, né? Perdão, deu uma travada aqui. No caso, deixa eu voltar aqui. No caso, eu falei que essas células, né, ela consegue fazer diferenciação para qualquer outro tipo de célula, desde que ela esteja no seu estado primário, né? Então, a gente viu o tecido meristemático primário falando sobre as sucessivas mitoses, né, que vão ocorrer em diversas regiões da planta, sendo ela na região apical, sendo ela na região cauliar, né, região do caule, ou também seja ela na região da raiz, na região radicular. Então, com relação a isso, até aqui, teve alguma dúvida de vocês ou está tranquilo? Tá tranquilo, professor. Tranquilo, né? Ok. Então, com isso a gente verificou, né, e viu no tecido meristemático primário, a gente vai ter 3 tipos de tecido que são super importantes, né? Que no caso é a protoderme, que ela desenvolve a epiderme, né? Quando a planta está em crescimento primário. Lembrando, pessoal, que o crescimento primário ele ocorre apenas em planta que está se desenvolvendo, tá? Então, ela tá depois da germinação ali, ela tem que crescer, né? Então, quando ela está crescendo, ela vai ter estruturas primárias, tá? E a partir do momento que ela começa a fazer
o crescimento lateral, ela começa a ter o crescimento secundário. Então, a gente vai ter o desenvolvimento de tecidos da protoderme, meristema fundamental, né, que vai fazer aquele revestimento interno, e também o procâmbio, que, como eu falei, ele vai ter xilema e floema primário, tá? Isso aqui a gente já viu, eu não vou estar falando novamente. Estruturas da folha também. A gente já estudou essas estruturas na aula passada. E meristema radicular também a gente falou, né, que é uma região que tem sucessivas áreas mitóticas, né, que tem mitoses sucessivas para fazer o crescimento da raiz. E a raiz é mega importante, né, com relação à absorção de água e nutrientes para a planta e também na questão de sustentação. Então, ela fornece aquele processo de sustentação, fixando ela no substrato, tá? Que no caso seria o solo. Aí nós tivemos, né, a nossa atividade que foi proposta naquela aula. Todo mundo fez e entregou essa atividade? Sim. Ok. Vou entender que todo mundo fez essa atividade, tá? Então, para a aula de hoje, vamos entender, né, um pouco sobre o crescimento secundário. Mais um aluno entrando na sala. Bom, o crescimento secundário, como eu havia dito, né, a gente tem um crescimento primário quando a planta começa a se desenvolver, né, levando em consideração que, dependendo da espécie, a planta ela pode se desenvolver, tá? Vamos aceitar. A planta ela pode se desenvolver em crescimento secundário, tendo um tamanho pequenininho, tá? Porque tudo vai depender da espécie. Se essa espécie for uma planta que tem um crescimento que chega até uns 10 metros ou mais, ela, no seu crescimento secundário, ela vai desenvolver para ficar desse tamanho, tá? Se ela for uma planta que é arbustívora, né, que é um arbusto, geralmente ela vai ficar pequenininha, então ela vai ter o crescimento secundário, porém ela fica pequena, tá? Então, o crescimento secundário não faz relação. Eu posso minimizar essa tela que está aparecendo eu e a intérprete ou atrapalha? É Leila, né? Eu acho que esse tamanho tá bom, senão vai ficar muito pequeno. Ah, sim. Não, é porque eu ia minimizar só para mostrar aqui, mas tudo bem. Bom, Aí você pode minimizar, mostra e depois volta e dá a explicação, tem como? ok. Então, vou fazer isso, tá? Tá. Bom, deixa eu voltar aqui. Repare na imagem que eu vou estar mostrando para vocês, tá? Que eu vou mostrar ela brevemente para vocês e volto para dar uma explicação em relação a essa imagem, tá? Bom, nessa imagem, a gente temos representantes, tá, do grupo das angiospermas, que são aquelas plantas, né, que tiveram um sucesso evolutivo maior, e temos representantes das gimnospermas, tá? Por que que eu coloquei essa imagem relacionada? Tem alguém que está com o microfone ligado, tá? E está fazendo um pouco de ruído e pode atrapalhar o coleguinha. Eu sugiro que faça o bloqueio, tá, do microfone e libere apenas na hora de fazer perguntas relacionadas à aula. Então, como havia dito, essa imagem que eu coloquei aqui, ela está relacionada a dois grupos de planta, né, que a gente já viu quando a gente falou sobre os representantes do reino planting, né, do reino das plantas. Então, a gente vai ter representantes do grupo das angiospermas. No caso aqui, a gente tem do grupo das dicotiledôneas, tá? Raramente você vai ver crescimento secundário em monocotiledônea, que é aquelas plantas que vão ter apenas um cotilédono, tá? Você vai ver mais crescimento secundário em planta que tem dois cotilédonos, ou seja, dicotiledôneas, né?
essa etapa aí a gente já viu anteriormente, somente para fixar. E também nas gimnospermas, que é o grupo, né? Aquele grupo relacionado a pinheiros. Ok, é só, eu estou dando essa pausa só para a intérprete não ficar muito cansada, né? Porque é puxado, né? Ah, então, né, com relação a esse grupo, a gente vai ter o crescimento secundário. Esse crescimento secundário ele vai ocorrer com relação à sua largura, né, e também a altura, e também o crescimento radicular, que é o crescimento de raiz. Então, meristema, então podemos caracterizar tal meristema secundário como sendo, né, os tecidos que vão promover o crescimento dessa planta, relacionada à sua largura, também à sua altura e também à sua sustentação, que no caso seria relacionado à sua raiz, tá? Bom, para a gente falar um pouco, né, com relação ao crescimento secundário, o crescimento secundário ele é basicamente a alteração de estruturas dentro dessa planta. Lembra que quando a gente falou de crescimento primário, temos em crescimento primário apenas mitose, né? Essa mitose, ela sucessivamente, ela vai gerando novas estruturas e essas estruturas, elas vão fornecendo um crescimento ao caule dessa planta e também as estruturas foliar e radicular. Porém, a gente tem apenas, né, o crescimento primário. Aí chega um determinado tempo, né, essa planta ela para de ter esse crescimento primário e tem que começar a fazer o crescimento secundário para dar uma maior, fornecer uma maior rigidez ao tronco, né, que no caso seria ao caule da planta. Pode passar, Leila? Leila, né? Ok. Então, a gente vai iniciar falando um pouco sobre o câmbio da casca, que no caso seria o filogênio. Bom, aqui a gente tem lá no tecido primário, a gente vai ter uma substituição, né, da epiderme. Lembra que a gente tinha na planta em crescimento primário, a gente tinha a epiderme. E aqui a gente vai ter o aparecimento de estruturas como o filoderme e uma periderme, tá? A periderme será toda essa estrutura aqui, tá? No caso, seria toda essa estrutura que é a feliderme. O filogênio, que vai ser aquele parênquima, né? Que vai fazer o revestimento. E o suber, que no caso seria Os suber são células que vão ajudar na secreção de substâncias lipídicas para fornecer um pouco de proteção, tá? Ok. Então, no crescimento secundário, vamos ter o aparecimento, tá? De estruturas secundárias. Vamos ter o aparecimento, né? No caso, para ter a formação de estruturas secundárias, quando termina a estrutura primária, temos uma pausa na divisão mitótica, tá? E depois, para ter o aparecimento de estrutura secundária, vamos ter o aparecimento, né? Vamos voltar uma capacidade mitótica novamente nessa planta. Iniciando também com relação à expressão gênica, tá? Quando eu faço referência à expressão gênica, eu quero informar que a célula ela volta a produzir compostos proteicos, tá? Todo mundo lembra com relação à síntese de proteína de uma célula? Ou vocês não lembram?
A Ninguém, gente pessoal? lembra, professor. Vocês lembram, né? Então, a gente sabe que a célula ela tem a importância de fazer a produção, né, de compostos que vão ajudar na manutenção sua e também na disseminação de substância entre células para fazer a manutenção do organismo em si. Então, quando fala em expressão gênica, a gente tem que as células, após o crescimento primário, ela inicia novamente um ciclo, né, com relação a essa expressão gênica, fazendo uma produção em massa de compostos que vão ajudar no crescimento secundário. Então, a gente vai ter o início novamente de capacidade mitótica, que é a diferenciação, né, e também a produzir novas células a partir de uma, que vai ser denominada de célula-mãe, e vai ter no final duas células filhas com aquela quantidade X de cromossomo da espécie, tá? Vamos ter esse processo, né, de divisão mitótica e ele é denominado de desdiferenciação. Esse nome estranho mesmo, tá? Ele faz referência à diferenciação celular que, no caso, a gente viu, né, na aula passada, com relação a essas células, tá? Que a gente tem, eu até falei que células meristemáticas têm parede fina porque ajuda na diferenciação de tecido. E temos no crescimento secundário, que no caso será uma planta adulta, paredes espessas, né? Que vai ter lignina, celulose, que vai impedir essa diferenciação e mais vai fornecer o que? Uma rigidez, né? Então, fornece aquela rigidez daquela planta. Então, a gente vai ter, né, a multiplicação das células do filogênio e a origem do filoderme, né? Que são essas estruturas, e também o suber aparece no crescimento secundário. Bom, aqui nessa imagem também a gente pode observar aqui, relacionado a floema, tá? A gente, nesse tronco aqui, a gente vai ter o floema primário, tá? Floema secundário, vamos ter o aparecimento de um câmbio vascular, né? E vamos ter também xilema primário e xilema secundário. Vamos estar falando um pouquinho mais, tá, com relação a isso, porém, quando a gente fala, deixa eu ver se eu tenho algum slide falando que tem. Então, não vou estar falando aqui, mas quando a gente se refere a xilema primário e secundário, faz referência ao aumento e diferenciação dessas células com relação à sua condutividade, tá? Tanto de composto inorgânico, que no caso será água e nutrientes, quanto de compostos orgânicos, que será produzidos, né, na própria planta e distribuído entre as estruturas a fim de manutenção, tá? Bom, a gente falou um pouco sobre o aparecimento de uma substância que no caso é a suber, né? Bom, essas células que são denominadas de suber, elas estão revestindo, né, a periderme. Lembram que quando a gente falou de crescimento primário, a gente tem a epiderme. Quando tem um crescimento secundário, a gente vai ter a periderme, tá? Então, a periderme não é nada mais, nada menos que a junção do suber, células do suber, o filogênio e a filoderme, tá? Isso tudo vai formar, essas três estruturas, né, vão formar a periderme, que no caso será o meu revestimento secundário dessa planta, tá? Bom, o suber, ele se dá o seu aparecimento através de células parênquimais, que a gente falou na aula passada, no crescimento primário, que são aquelas estruturas que ficam, né, de revestimento e sustentação no crescimento primário. Então, parênquima, mesênquima e colênquima, eles vão fornecer a estrutura para fazer o aparecimento
do periderme, tá? Então, são essas células que vão se diferenciar e ajudar no aparecimento da periderme. Bom, as células do Suber também, elas vão ajudar, tá, a secretar uma substância denominada de suberina. A suberina, ela é um composto lipídico, ela é uma cera natural liberada pela planta que vai ajudar na impermeabilização e também na proteção contra a herbivoria dessa planta, tá? Temos nessa imagem aqui um senhor, né, ele subiu uma árvore grande, pela quantidade, né, essa estrutura que a gente denomina ela de cortiça, tá? Essa cortiça ela não é nada mais, nada menos que a secreção de suberina e suber, tá? As células do suber aqui. Então, a cada 30 anos, uma planta, né, em seu crescimento secundário, ela faz essa alteração. Provavelmente vocês já devem ter observado ou reparado ao andar próximo e em algum lugar onde tem muita árvore, que algumas começam a trincar por si só, né? Você repara no tronco dela, ela inicia alguns rachamentos. Então, isso aí é a cortiça, tá? Que no caso é uma espessa camada de suber, que será eliminado pela planta, tá? Para posterior ter nova secreção e assim aparecer uma nova camada de suber lá nessa planta, fornecendo essa impermeabilidade e também proteção, tá? Com relação ao tecido de condução, vamos ter, né, o xilema, que será responsável pela transferência, né, pela passagem de seiva bruta. E, no caso, teremos o floema, que, no caso, será responsável pela elaboração de produtos, passagem de produtos da fotossíntese, né, que, no caso, será composto orgânico. Então, o xilema será composto inorgânico, o floema composto orgânico, tá? Esse daqui faz com que a estrutura suba, né? No caso, o líquido ele vai subir, o floema faz com que o líquido desce. Quando a gente fala com relação a câmbio vascular, aqui eu já faço referência, esse aqui é um corte, tá? É de uma lâmina, de um caule, tá? Em crescimento secundário. E quando eu falo em um câmbio vascular, eu já estou fazendo referência a um crescimento secundário. Alguém poderia dizer por quê? Alguém conseguiria falar? No crescimento primário, o que a gente vai ter? Ninguém, pessoal? No crescimento primário, a gente vai ter o procâmbio, né? No procâmbio, a gente vai ter o xilema primário e também vai ter o floema, né? Secundário, ou primário também. Então, no procâmbio, quando eu estiver falando em procâmbio, quando você lê em alguma alternativa de vestibular que o procâmbio ele faz uma ação de condução, a gente tem ali que tem crescimento primário. Por quê? O procâmbio ele abrange, né? Ele vai ter ali células voltadas apenas para o desenvolvimento primário, tá? Quando eu falo em câmbio vascular, eu faço a referência com relação ao crescimento secundário, então vou ter o aparecimento de xilema secundário, tá? E floema secundário também. O floema ele geralmente vai ficar mais exposto próximo, né, à lateral, enquanto o floema ele vai ficar mais próximo à região lateral, enquanto o xilema fica mais na região central, tá? E aqui também a gente vai ter a observação de células. Reparem aqui embaixo onde eu estou passando a setinha, tá? Essas células, elas são as células do Suber, que é uma pequena camada que vai fazer esse revestimento, tá? Essas células do Suber que vai secretar aquela substância que denominamos de suberina. A suberina ela é muito importante, que vai fazer com que a planta perca menos água para o ambiente, tá? Imagina que temos uma planta do cerrado, tem região do cerrado que é muito quente, né? Que fica mais arbustífero, é mais quente, não tem
muita ventilação, então essa planta ela geralmente tem uma secreção de suberina mais espessa para evitar essa perca de água, que vai ser, né, controlada também pelaquela estrutura que denominamos de estômatos, que vai ficar na folha, tá? Bom, foi avisado que falta 10 minutinhos para a gente finalizar a nossa aula, mas já está quase finalizando também. Bom, então, fazendo uma breve diferenciação entre crescimento primário e crescimento secundário. No crescimento primário, a gente vai ter o aparecimento da protoderme, do meristema fundamental, que a gente já viu, né, naquele primeiro slide nosso, e também a região do procâmbio, que a gente acabou de falar, diferenciou ali, né, entre procâmbio e entre o câmbio vascular. Então, no crescimento secundário, eu vou ter o aparecimento da estrutura do pelogênio, né, e a periderme, né, o pelogênio dá origem a todas aquelas estruturas, e o câmbio vascular, que no caso será o tecido de transporte secundário dessa planta, tá? Coloquei essa imagem apenas para exemplificar aonde que vai ficar cada um desses crescimentos, né? Então, temos a germinação de uma semente, né? A semente, ela já havia sido fecundada. A partir do momento que ela encontra, né, um local propício para se desenvolver, né, ela começa a sua germinação, começa a formação radicular dela. Posterior, começa o aparecimento cauliar e também o aparecimento apical, que é a parte das folhas, né? Então, a partir desse momento aqui, temos o crescimento da planta primariamente, né? Temos sucessivas mitoses fazendo o crescimento do caule. A partir desse momento, a gente já tem uma planta já bem grande, né? E ela precisa fornecer uma sustentação ao seu caule, né? Porque se ela continuar o crescimento, imagina ela chegar numa estrutura dessa sem mudar o seu crescimento primário para secundário, tá? O caule não iria resistir, ele iria, conforme o tamanho dela iria aumentando, né? E a quantidade de água que iria entrando também pelo tecido de transporte, iria ter, né, uma queda nesse caule devido ao peso apical dela. Tá? Então, para que isso não ocorra, a gente inicia, né, entra num ciclo de crescimento secundário, que é sucessivas mitoses que vão acontecer ali, de diferenciação, né, que a gente falou das células relacionado à epiderme, né, que vai aparecer a periderme, e também ao tecido de condução, que a gente tinha um procâmbio e aparece o câmbio, né, que fornece uma capacidade maior de transporte, ajudando, assim, no crescimento dessa planta e futuramente no aparecimento de estruturas que denominamos de fruto, tá? Deixa eu só... Bom, e com relação a isso, fica somente a nossa atividade que será proposta, tá? Eu vou estar colocando no nosso ambiente virtual do Google Classroom para vocês estar fazendo. Se der tempo, na verdade, essa aula falta um minutinho para acabar, tá? Então, as orientações aqui, as orientações básicas, tá? Vocês vão colocar o nome completo da instituição, o local onde foi feito, tá? No caso, seria Goiânia, a data de hoje, né? 4 de junho, e depois o ano, né, 2020, o nome completo do aluno, que é muito importante para que reconheça, você não pode colocar o seu visto lá. O nome do professor, para você não se confundir, enviar a atividade para o professor. Série e turma, tá? Então, seria terceiro ano, A, B ou C. E o tema da aula que foi proposto hoje, que é crescimento secundário, tá? Esse vídeo, ele vai ficar exposto lá no Google Classroom a partir do meio-dia, juntamente com as atividades, tá? E eu vou deixar para vocês entregar essa atividade até amanhã, que no caso seria dia 5, tá? Tudo bem para vocês? Ou alguma... Professor, por que não pode ser para a sua próxima aula? Porque para amanhã acho que não tem sua aula.
Sim, não tem minha aula. É por causa do seguinte, tá? Tá um embate relacionado a qual tipo de aula que a gente vai seguir, tá? Se a gente vai seguir a aula normal, que é aquele modelo presencial, ou se vai diminuir a carga horária, né? Assim, mantém a carga horária e diminui a quantidade de aula. Então, mediante a isso, eu não sei como que vai ficar a próxima semana. Então, para não acumular atividade para vocês, é preferível que vocês façam hoje no período da tarde ou enviem hoje mesmo no período da tarde ou até amanhã, tá? Aí eu vou estar recebendo pelo Google Classroom porque fica mais rápido a correção por lá, porque pelo e-mail demora mais. Então, essa aula nossa já finalizou, agora são exatamente 8h11 aqui no meu computador. Agradeço a presença de todos e participação. Reforcem aos coleguinhas de turma a importância de estar utilizando, de estar participando dessas aulas, tá? E utilizando tanto o Zoom quanto o Meet, tá? Dependendo do professor, ele vai usar o Zoom ou o Meet. E é isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês. Eu agradeço também a professora e intérprete Leila, né? Pela participação na aula. E tenham todos um ótimo dia e bom estudo para vocês. Obrigada, Vou professor. Bom estar trabalho. finalizando a aula aqui, tá? Tá. Tchau. Bye, bye.